Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmiti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyaptadhyaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Matoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos vocês do Vedanta Brasil. Apareceu o Luciano. Hoje nós temos Luciano, Luciana e Luciane. 3 Lucianos. O verso 8, né, dando continuidade. Ó Arjuna, todos os seres são imanifestos no início, manifestos no meio e imanifestos no fim. Qual é o uso, né? Ou qual é o propósito de você sofrer por esses seres, né? Se eles existem eternamente, né? Às vezes manifestos no meio, né? Mas no início, né? Eles existem, mas não manifestos fisicamente, né? Como nós sabemos, né? E no futuro também a mesma coisa, né? Então, compreendendo esta natureza, né? A natureza desses fenômenos chamado vida, que é simplesmente uma aparência no meio, né? Daquilo que existe potencialmente, né? Não manifesto eternamente, né? E que aí, de vez em quando, surge para desaparecer novamente. Compreendendo este fenômeno, nascimento, digamos, nascimento e morte, né? Aí, entre o nascimento e morte, o que acontece, né? Aí aparece a gente lá, né? Como se fosse um sanduíche. Entre o nascimento e a morte, aparece a vida do Jiva. Então, esse Jiva, ele aparecendo ali no meio, né? Ele precisa ser compreendido, de modo que ele não sofra demasiadamente esta aflição, né? Decorrente da noção equivocada de que, né? De que eu não existia no passado e eu não existirei no futuro, né? Então, o tempo, né? Este fenômeno de vida, morte, nascimento, vida, morte e renascimento precisa ser bem e claramente compreendido, de modo que a gente possa dar uma relaxada, né? Ou reduzir o impacto da morte, né? E aí que o Swami Paramarthananda, ele faz uma piadinha dele, ele fala alguém, né? Alguém fez essa piadinha para ele, dizendo que a ignorância é como a câmara escura na qual os negativos são revelados, né? Isso nos velhos tempos, o filme tinha aqui naquele quarto escuro, né? Câmara escura, aí ali, né, as químicas e etc., as imagens eram reveladas, né? Então, ele apresenta essa analogia dizendo que a ignorância é aquela câmara escura, né? Na qual os negativos são revelados, né? Então, essa ignorância, né, absoluta, né, essa ignorância espiritual, né, ela se manifesta, né, ela se revela de modo muito negativo, né, como o samsara, como esses sentimentos, né, que nós conhecemos, né, o famoso sofrimento psicológico humano, né? Tudo isso é devido
a essa câmara escura chamada Tamoguna, ou ignorância, na qual nós vivemos, né, tal qual numa câmara escura, num quarto escuro, e aí, né, essa negatividade, né, o samsara, ele se manifesta como se fosse um filme revelado neste quarto escuro. Em nossa mente, todos os ragas, dveshas, né, os desejos, medos, as ações, as reações, né, todos os sentimentos, né, kama, krodha, lobha, todos os sentimentos, né, de irritação, de dependência, de apego, de medo, toda a problemática do samsara, né, ela se desenvolve nesta mente humana, né, essa mente sob efeito da escuridão, da ignorância, do tamas, né? Então, ela vai se revelando, o samsara, a dor do samsara, ela se revela onde? Ela se revela nesse quarto escuro, nessa câmara escura, né? Porque ali todo esse material enrustido, ele se manifesta como sofrimento psicológico. Eles se desenvolvem. Tudo isso devido a tamoguna, né? A causa, né, do sofrimento, né? A ignorância primordial. Portanto, Arjuna, entenda o fenômeno do nascimento e da morte, e da vida também, né? As pessoas que têm muito medo da morte, elas quase que invariavelmente, elas não vivem bem, né? Elas estão paralisadas de medo, né? A gente vê isso muito nos últimos 2, 3 anos, né? O medo paralisa as pessoas e as pessoas comprometem a vida, né? Em nome da possível morte, né? Por medo da morte, né? Entenda esse fenômeno da morte, né? E o seu medo desaparecerá. Se todos soubessem que não existe morte, né? Nem morte de verdade, nem morte fabricada pela mídia, né? Aí o medo que paralisa o intelecto humano nos dias de hoje, né? Seria dissolvido. Por quê? Porque todo mundo se tornou um estudante do Gita, né? E aí a pessoa pode realmente viver o presente, né? E compreenda esse fenômeno do nascimento e da morte, e aí você consegue viver sem medo, né? Ou pelo menos, né, o medo ele é, né, administrável, né? É um medo reduzido, né? Um medo que, não, tudo bem, isso aí é uma vássana arraigada, ela vem à tona, né? Eu tenho essa sensação de que, de repente, né, se o corpo morrer, eu vou deixar de existir, né? Aí eu tenho que me tocar, eu tenho que me recordar, me lembrar, me restaurar neste conhecimento. Então, é uma vássana persistente, mas ainda assim não me paralisa, né? Este medo da morte que compromete a minha habilidade de viver a vida presente, né? Este medo já não me paralisa, né? E qual é o entendimento que resolve este problema, né? A destruição total não existe. Qual é o entendimento? O entendimento que, na verdade, nada pode ser criado e nada pode ser destruído, né? Até mesmo a ciência nos explica isso, né? A teoria da conservação de energia, né? Que não existe nenhuma, são criadas ou elas antes de, de transformação, né? De desaparecimento e aparecimento. Onde é que nós estamos? Falando realmente, não se trata de destruição de nada, e muito menos de criação de nada. A destruição total não existe, a criação total não existe, porque mesmo de acordo com a ciência, pela lei da conservação da matéria e da energia, você sabe que nada se cria e nada se destrói. Até mesmo o grande
o grande Ishvara, o grande Senhor do universo, né? Até mesmo Bhagavan, ou Ishvara, não é capaz de criar nenhum miligrama de matéria ou energia, nem ele consegue criar nada, né? Então, isso pode parecer um choque para algumas pessoas, né? Dizendo assim, não, o Ishvara, o Lord, Deus, o Criador, né? Agora, que papo furado é esse que o Vedanta, né, que é metido a besta, está dizendo que Ishvara, que Deus não consegue criar. Ele não consegue criar nem mesmo 1 milímetro de energia ou de matéria, né? Esse Deus que todas as religiões dizem ser omnipotente, né, omnisciente, pura sabedoria, puro conhecimento, né? E aí o Swami Paramarthananda diz, sim, ele é omnipotente, sim, ele é capaz de fazer tudo, mas somente tudo que seja possível ser feito, né? Então, ele é omnipotente, ele é capaz de fazer tudo, mas dentro do âmbito, né, da realidade, da possibilidade, tudo que seja possível, mas a criação de matéria não é impossível. Mas como assim? Por que ele não pode criar matéria? Porque a matéria já existe, a energia já existe, né? Ela existe às vezes, né, imanifesta, às vezes manifesta, e elas retornam em suas conformações e manifestas novamente. Então, Deus não pode criar a matéria e a energia porque ela existe eternamente. Então, o que Deus faz? Como nós já vimos, né, em classes anteriores, ele simplesmente, né, ele remodela as energias, né? Ele vai reconfigurando, né? Ele vai produzindo ou projetando, né, namarupas, nomes e formas naquelas energias, né? Aquelas energias que não existiam, né, manifestas, aí se manifesta, e quando se manifesta, elas ficam se reconfigurando, né, o tempo todo, e é somente transformações, né, de namarupas, de nomes e formas, né, que vão sendo reconfiguradas. Então, o Criador é capaz de criar aquilo que já existe, né? Ele simplesmente ele vai transformar, né, essa matéria básica não manifesta em matéria visível com namarupa, né? Ele transforma aquilo que existe sem namarupa naquilo que existe com namarupa, né? Configuração de nome e forma. Mas a matéria, ela sempre existiu, a energia sempre existiu. A própria definição de onipotência é a capacidade de fazer o possível. Não? Interessante dizer que existe essa definição da palavra onipotência. O que é a onipotência? A onipotência é a capacidade de fazer, né, o possível, né? Mas a criação da matéria é impossível, né? É como a história do cara que se tornou um buscador de moksha, né? E ele quer porque quer encontrar o ser, o Atman, né? Eu quero encontrar o Atman, eu quero encontrar o Atman, eu quero encontrar o Atman, eu quero encontrar o Atman. Aí ele se torna um devoto de Ishvara, e aí um dia Ishvara se manifesta diante dele. E eu sou aqui, eu sou o omnipotente Ishvara, estou aqui para satisfazer o seu desejo. E aí o cara diz, ainda bem, são 45 anos de tapas, né? E agora você vai poder me conceder esse desejo, você que é o todo-poderoso Ishvara, né? Eu quero encontrar o Atman, né? Aí Ishvara fala assim, olha, você me desculpe, mas peça alguma coisa outra, porque isso eu não posso fazer, né? Aí ele fala, mas como assim, você é onipotente, né? Como é que você não pode, né, me introduzir ao Atman? Eu quero conhecer o Atman, eu invoquei você para você me introduzir ao Atman, me mostrar, né, o Atman, onde é que está esse Atman? Eu quero encontrar o Atman, né? Aí ele simplesmente diz, não, desistem, eu sou omnipotente, mas eu posso fazer
aquilo que é possível, mas isso é impossível. Impossível por quê? Porque você é o Atman. Né? Você já é o Atman. Então, não peça alguma coisa, né? É a mesma coisa, pedir para Ishvara criar o universo, né? Criar a matéria. Não, a matéria já existe, né? É simplesmente uma questão de manifestação, né? Daquilo que existe eternamente como potencial. Nascimento e destruição não existe, então o que você quer dizer com nascimento e destruição? O que significa é que mudar de uma forma para outra é chamado de nascimento, né? Então, o que é nascimento? É receber um instrumento novo, né? Receber um veículo de experiência novo, um veículo de conhecimento novo. Então, isso é o que é nascimento. Recebi agora um instrumento novo, né? É o nascimento. E a morte, o que é? A morte é simplesmente o instrumento ficou velho ou por questões kármicas, chegou a minha hora de deixar, né, este plano, né? E aí eu chamo isso de morte, né? Essa troca, mais uma vez, uma troca, né, de vestimento, né? Então, visto de um outro ângulo, né, é chamado de morte, né? De um outro ângulo é chamado de nascimento, né? Mas tudo existe eternamente, segundo as nossas escrituras vedâticas. Quando o amanhã nasce, é a morte do hoje, de hoje, né? Então, Swami apresenta outros ângulos, né? Assim, oh, meu Deus, esse dia maravilhoso, pá, né? E agora está ficando escuro, né? E aí a morte do dia, o fim do dia chegou, né? E ninguém chora, né? O dia chegou ao fim, né? Por quê? Porque, né, todos nós temos essa sabedoria, né? Que a morte do dia ela representa, né, um momento, né, de descanso que vai ser seguido do início, né, de um outro dia. Então, essa confiança que nós temos de que o dia vai, né, o sol vai nascer novamente, né? Então, ela nos dá esta tranquilidade a respeito da natureza cíclica, né, do dia, né, e da noite, né, e do amanhecer, né? Do mesmo modo, o corpo, a alma individual que existe, não manifesta e que aparece e manifesta para mais tarde, né, entrar neste processo chamado morte, para desaparecer, somente para reaparecer no futuro próximo, mais uma vez, num ciclo praticamente infinito, né? Quando a água ela é aquecida, ela se torna vapor, né? De novo, né? Outra analogia vedante que é o vapor. Então, a água ela não se desespera, né? Essa analogia muito bem vista do ponto de vista do rio, né? O rio ele vem descendo montanha abaixo, aí ele vai, né? Ele se encontra no oceano e ele não se desespera. Por quê? Porque ele foi um estudante dos Upanishads lá em cima, no topo das montanhas, né, dos Himalaias. Existem muitos satsangs lá em cima, né? Então lá, né, esse rio, a fonte do rio Gange, né, o Gangotri, né? Ali o rio já é muito sábio. Ele sabe, não, eu estou descendo aqui, né? Eu vou me divertindo, vou aceitando, recebendo, né, a homenagem e a devoção de todas essas pessoas, né, ao longo do rio, né? Eles vêm me honrar, né, etc. Mas quando eu chego lá embaixo, eu nem me preocupo. Eu nem me preocupo, por quê? Porque eu conheço, eu tenho essa sabedoria vedântica, né? Então, eu sei quando eu chegar lá, eu aparentemente me dissolvo no oceano, mas o que ocorre? O oceano, eu já sei que é pura, é água, e a água ela vem aquecida pelo sol, né? Aí ela se transforma em nuvens de vapor, essas nuvens viajam de volta, elas tendem a ficar paralisadas no topo das montanhas e elas lá descarregam, né, essas nuvens pesadas para
mais uma vez, né, manifestar este rio, né, este fluxo manifesto deste rio, né? Portanto, tudo está sempre em mudança de uma forma para outra. A condição anterior é chamada de condição não manifesta. A condição presente é chamada de condição manifesta, né? Não manifesto, manifesto. Não manifesto, manifesto. Eu não sei, às vezes eu fico em dúvida se eu prefiro manifesto ou não manifesto. Porque cá entre nós, eu quando estou dormindo profundamente, né, eu me sinto não manifesto e eu me sinto numa boa, né? Quem é que não gosta, né, do estado de Ananda Maya Kosha, não manifesto? O Jiva é não manifesto, né? E você está lá em paz total, né? Então, a gente fica, né, neste ciclo, né? Manifesto, não manifesto. Manifesto, não manifesto. Por isso que todo mundo gasta um dinheirão tentando comprar um colchão perfeito, um travesseiro perfeito, né? Para conseguir dormir bem, né? E gozar da sua natureza não manifesta, digamos assim. Então, o Swami Paramarthananda, ele conclui este verso falando sobre a manifestação do universo em termos modernos, como se fosse o Big Bang, né? Tudo existia antes, né? Mas de que forma? De forma potencial, de forma semente, né? E esta forma semente do universo, né? Esta forma não manifesta do universo, que não é exatamente Brahman, né? A gente diz Brahman é o não manifesto, aí ele é manifesto, né? Esta forma primordial do não manifesto é também visto como o corpo macrocósmico causal do universo. Em outras palavras, é chamado de Maya. Maya é esta energia primordial que é ainda muito mais sutil do que as energias assim como nós a conhecemos, né? Então, o não manifesto, ele precisa ser reduzido numa forma de energia que é mais precária, mais rudimentar, é a mais sutil que existe, né? Que é uma matéria em sua natureza puramente potencial, matéria e energia, né? Não se pode nem mesmo chamar de energia, né? É ainda mais sutil do que a energia, né? As energias existem já de determinadas formas, 4, 5 formas que nós identificamos aqui e ali, através dos ensinamentos do Vedanta, né? Mas você precisa de algo que seja ainda mais condensado, sutilizado. E esta energia básica, o Vedanta chama de Prakriti. Prakriti, ou é a natureza, né? A natureza do universo, mas em sua condição potencial, semente não manifesta, né? Então, o Vedanta chama isso de Prakriti, né? Também é chamado de Maya, também é chamado de Shakti. Portanto, os nossos corpos existiam antes, mas na forma não manifesta, ou imanifesta, né? Então, tudo isso para nos convencer, né, de que a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente que pensa assim, não, quando acabar essa vida aqui, eu quero descansar, não quero, né? Eu quero ir para um lugar aí e encontrar um céu eterno, né? Você não vai a lugar nenhum. Você permanece sempre, né, presente em sua condição, formação, não manifesta e manifesta, não manifesta e manifesta, né? A gente não vai a lugar nenhum. E agora, no devido tempo, toda aquela matéria ou partícula não manifesta, elas se condensam para formar esse corpo físico. Elas se densificam, aquela matéria, aquela energia, aquele prakriti original, né? Ele vai se configurando, né, através desses processos da criação ou da manifestação, vão se tornando partículas, né?
e até configurar este corpo físico dos jivas humanos, né? Nos jivas humanos nós temos uma certa identidade muito, né, presa neste corpo físico. Mas isso é somente um fenômeno passageiro, são somente alguns poucos anos, né? Alguns anos. Tem pessoas que vivem 80 anos e ficam reclamando, tem pessoas que vivem 90, mas queria viver 100, né? E assim por diante. Mas é um período, né, passageiro de 70, 80, 90, né? 100, 110, 120, tem pessoas mais ambiciosas, como meu pai, né? Aí, assim, os caras são competitivos, imediatamente eles querem quebrar o Guinness Book de Records, né? Então, viver por 150 anos seria um ótimo exemplo, né? Aí a gente tem que ficar muito atento, porque eu conheço um cara que porque queria viver 300 anos, 300 anos, 300 anos, né? Aí eu estava passeando, né, lá na Índia, perto de um rio, e de repente eu vi essa tartaruga, e a tartaruga começou a falar comigo, né? Aí essa tartaruga me contou a história que ela tinha vivido antes como um ser humano, mas ela estava tão ambiciosa para viver eternamente, que no final das contas ela fez um acordo com o Criador de viver 300 anos, né? Aí ele falou, tudo bem, mas não nessa vida, deixa eu tirar você daqui, você vai voltar como uma tartaruga. E o cara voltou para viver 300 anos como uma tartaruga, né? Assim, a conversão de não manifesto em manifesto é chamado Janma. Janma é nascimento, né? A conversão do manifesto em não manifesto é Maranam. Maranam é a morte, né? Janma é o nascimento, né? Então, a conversão do não manifesto para o manifesto, a alma individual está lá, né? Está vivendo, né, um momento de trégua, de manifestação, né? Aí, quando ela se nascimento, né? E quando ela se converte do manifesto para o não manifesto, as pessoas ficam chorando, dizendo, o cara morreu, né? Coisa feia, né? Um monte de barbado chorando, dizendo, o cara morreu, ela morreu, né? É simplesmente uma conversão do manifesto do eterno em manifesto, né? Ok. Portanto, Krishna diz, né, todos os seres aqui representando os corpos dos jivas, né, inclusive de Bhishma e todos os outros, né, amados de Arjuna, né, eles foram manifestos no início, manifestos no meio, somente para retornar para o manifesto. Então, se você quer um exemplo, é mais ou menos como uma flecha de um lado do corredor para este lado. Imagina que está indo muito rápido. Então, ele coloca essa analogia de uma flecha, né? Essa flecha ela está viajando por um túnel, né? Um túnel, e ela passa muito rapidamente, né? Agora, além do recinto, você não vê, você está todo escuro. Então, existe escuro lá na frente, escuro lá atrás. Quando essa flecha passa, você só consegue ver ela naquele período que você tem acesso a essa luz, né? Mas, né, no passado, na escuridão, né, dessa alma individual, nos seus percursos, a gente não tem nenhuma visibilidade, permanece como imanifesto, né? E no futuro, né, quando ela passa do nosso campo de visibilidade, essa flecha a gente não a vê, é escuridão, né? Você vê a flecha somente nesse período curto, né? Uma analogia de ver a nossa vida como uma passagem, uma flecha que você vê assim, de repente, bum, foi. Ainda bem que a gente não vê os percursos anteriores, ainda bem que a gente não vê o percurso dessa flecha no futuro também, né?
Você vê a flecha chegar e vê ela ir embora. Se você minutos, novamente o outro lado, novamente desconhecido, desconhecido à frente, desconhecido no passado, né? O que eu era antes da minha data de nascimento, eu não sei, né? Me faz lembrar só, Nisargadatta Maharaj, quando fazia essa pergunta, né? Dizia assim: quem era você antes da sua data de nascimento? Né? E ele não elaborava, né? E a gente ficava coçando a cabeça, né? Dizendo assim: o que existe de errado comigo que eu não consigo encontrar essa resposta, né? Não, é simplesmente são apontamentos, né? Que têm um certo conceito vedântico, mais ou menos que seja bem elaborado, né? Então, a gente não sabe, né? A gente não sabe como era antes do nascimento, quem eu era antes da data do meu nascimento, né? Mas eu sei que eu existia, por quê? Porque eu sou um estudante do Vedanta, né? E eu compreendo que todos os seres existem, né? Mesmo antes da data de nascimento. Mas a Deus eu não sei como eu era antes da data de nascimento. Novamente, o que vai acontecer depois da minha data de óbito, né? Eu não sei, eu nem quero saber, né? Existe essa escuridão do desconhecido do futuro e do passado. Aqui tem essa flecha, né? Esse momento presente. Eu mal consigo entender o que está acontecendo, né? Neste momento presente. Então, eu não quero nem saber o que foi que ocorreu antes e o que vai ocorrer depois, né? Eu quero fazer uso desta minha vida, né? De modo mais plena e inteligente possível, né? Portanto, para que se preocupar, né, com os mortos, né? Deixem que os mortos enterrem os mortos, né? Essa é uma afirmação bíblica que, de repente, pode parecer meio chocante para muitas pessoas, né? Mas, né, deixem que os mortos, né, enterrem os mortos, né? E que chorem muito, ou que os vivos, né, façam festa sempre que arriva, que chegue um bebezinho, um nascimento novo, né, como se fosse alguma coisa tão extraordinária, né, um nascimento, né, a coisa mais corriqueira que existe. As pessoas nascem e morrem a cada momento, né, e não existe nada de extraordinário nisso, né? Para que se preocupar com os vivos? Para que se preocupar com os mortos? Tem uma outra passagem do Gita que ele diz: nem se preocupe com os vivos, nem se preocupe com os mortos, né? Então, existem duas categorias: as coisas vivas e as coisas mortas. E o Krishna vai dizer daqui a pouco: nem se preocupe com os vivos, nem se preocupe com nada, né? Por quê? Porque tudo existe eternamente. De que adianta se preocupar? O verso 29, a pessoa vê este Atma, né? O cara está querendo encontrar o Atma, né? A pessoa está ali trabalhando porque quer encontrar esse Atma, ele ouve falar sobre o Atma, né? E as pessoas ouvem falar, e muitas vezes a gente fala assim: é uma coisa incrível, é uma maravilha, né? Essa palavra maravilha, ela é traduzida do texto, né, do inglês, né, sânscrito, outras línguas, inclusive o inglês, do inglês para o português. Mas no inglês a palavra utilizada é wonder, né? As pessoas veem o ser, o Atman, como uma grande wonder. O wonder é uma coisa, uma maravilha, mas no sentido que de um mistério, né? De uma profundidade, de um mistério, de um desconhecido, né? Então, existe essa noção de que o ser é uma grande wonder, né? Uma grande maravilha, né? Mas tem um duplo sentido ali, né? Tem um sentido também que é tão maravilhosamente desconhecido e misterioso, né? Que as pessoas veem isso como, you know? O que é isso, né? Forma, outras pessoas falam sobre isso como se fosse um grande wonder, uma grande maravilha, né?
Outras pessoas ouvem sobre o Atman como se fosse uma grande maravilha, mas ainda assim existem aqueles que compreendem o Atman apenas ao ouvir sobre o Atman, né? Então, que maravilha é esse Atman? Né? É maravilha, é um mistério, é uma coisa transcendental, é uma coisa, né? Assim, para aqueles, né, que, de qualquer modo, não conseguem compreender a simplicidade deste ato, né? Alguns ouvem e entendem isso imediatamente ao ouvir, né? Vamos ver por que o Krishna entrou nesta conversa, falando sobre o Atman e o modo qual as pessoas veem o Atman como uma coisa wonder, né? Uma coisa misteriosa. Aqui Krishna diz, Arjuna, mesmo que você não seja capaz de entender este Atman, e mesmo que você não seja capaz de acreditar neste Atman, ou aceitar este Atman, eu não fico surpreso, porque este tópico é extremamente sutil e requer muita preparação para a compreensão deste Atman, né? Portanto, Atman é uma maravilha, Atmayana é uma maravilha ainda maior, né? Como se costumava dizer, a teoria da relatividade, apenas algumas pessoas a entenderam, né? Então, aqui ele traça um paralelo sobre a teoria da relatividade, né? Que é dita que raríssimos indivíduos, raríssimos estudantes, né? do tempo de Einstein, eles conseguiam realmente compreender aquela equação, né? Da relatividade. Então, por que algumas pessoas compreendem, por que as outras pessoas jamais irão compreender, né? Da relatividade, ok. Então, o que dirá? Ele diz assim, se aquilo é uma relatividade, é uma teoria de relatividade que é discutida, é tão difícil de ser compreendido, o que dizer da realidade absoluta, né, que é o Atman, que está além dos órgãos dos sentidos, que está além da mente, além do intelecto, né? Que está além da conceptualização. Portanto, o Krishna diz, não se preocupe, o próprio ensinamento é uma maravilha, o pós-aproximamento é uma coisa uau, né? Na verdade, não precisamos manter esse ensinamento em segredo, porque mesmo que a gente o torne público a todos, em todas as mídias, né? Ele permanecerá um segredo, né? Neste caso, por que você não deveria contar? Portanto, compartilhe, conte, né? Fale sobre o Atman, ensine, né? Isto é chamado de Vedanta, né? O Vedanta é o segredo aberto, né? Então, o que é um segredo aberto? É aquilo que é a coisa mais óbvia, mais clara, mais evidente, mas ainda assim, por uma questão de um maravilha, de uma wonder, entendeu? Pouquíssimas pessoas conseguem, né, ver, conhecer, compreender este Atman, né? É um segredo absolutamente aberto, né, à disposição de todos, mas ainda assim, devido à sua sutileza ou sutilidade, né, devido ao fato de não ser um objeto, né, de conhecimento através dos órgãos da percepção e da inferência, né? Por tudo isso, este Atman, ele se torna uma grande wonder, né? Uma grande maravilha, né? E o que é mais maravilhoso do ponto de vista de ângulos diferentes, né? É para aqueles que compreenderam o Atman, se torna uma outra maravilha o fato de que as pessoas não compreendem o Atman, né? Então, tudo se torna um grande mistério, um grande wonder, né? É um wonder que as pessoas não conseguem compreender, né? E é um wonder para, né, aqueles que compreenderam, né, o porquê que a pessoa não consegue compreender algo que é tão óbvio, né, que é tão evidente, que é tão abertamente, né, exposto.
Então, aqui ele fala, né, se você não for capaz, né, por quê? Porque o Krishna ele iniciou o Vedanta, iniciou o Gita, ensinando sobre o Atma, né, a natureza do Atma, como nós vimos, né, naqueles primeiros 25 versos, né. Então, ele, depois de fazer aquilo, né, do verso 11 ao verso 25, depois de tudo isso, ele teve que fazer uma marcha ré, digamos assim, dizer assim, ok, agora eu vou ensinar para você, porque você não pôde compreender a sutileza dos ensinamentos do Jnana Yoga, né? Do Vedanta, né? Aí ele volta aqui para dizer, olha, não se preocupe, não fiquem deprimidos, se você não for capaz de compreender, né? Saiba que é muito raro compreender, né? As pessoas veem isso como algo muito misterioso, uma maravilha, um mistério, né? Eles falam sobre o Atma como se fosse algo misterioso, né? Eles veem o Atma como se fosse algo misterioso, né? Eles ouvem falar sobre o Atma como algo misteriosamente maravilhoso, né? E ainda assim, outros entendem o Atma apenas no ouvir sobre o Atma, né? Então, tudo permanece uma maravilha, tudo permanece um grande mistério. Por que que as pessoas, né, veem tudo isso como um grande mistério, ao passo que é um segredo aberto, coisa mais evidente, né, sempre disponível, né? E, portanto, ele diz, você não se preocupe, porque é um fenômeno natural este, né? Por quê? Porque o Atma, embora seja muito simples, é aquilo, o ensinamento do Jnana Yoga, né? É a coisa mais simples que existe, né? Então, não existe mistério, a simplicidade é absoluta, né? Mas a simplicidade não necessariamente se traduz em facilidade, né? Não é fácil compreender e assumir, reivindicar, né, o Atman, esse princípio, né, mais sutil dos sutis, mais invisível dos invisíveis, né? Não é fácil você compreender isso como a natureza de tudo e de todos e reivindicar a sua natureza em Atman, né? Como é que você vai fazer para acreditar da inferência, né? Como é que você vai aceitar isso? Então, se você não for capaz de aceitar, né, você não fique deprimido, porque é um tópico muito simples, mas extremamente sutil, e requer uma mente muito sutilizada para que esta compreensão, eu sou o Atma, seja assimilado, né? E por que que este conhecimento, né, é muito sutil e secreto? Vou apenas dar uma dica, então veremos os detalhes do verso mais tarde. Apenas uma dica agora. O Atma é um segredo ensinando, isto é um segredo ensinando, porque o tempo todo Krishna está falando sobre o Atman. E como mesmo Krishna descreve, vamos pensar que Krishna esteja falando algo sobre algo ou algum objeto na criação. A dificuldade, né, a limitação das palavras faz de modo, né, que o ensino sobre o Atman, né, inevitavelmente o professor, o Lord Krishna, ele fale sobre o Atma e a linguagem vai nos dar a impressão de que ele esteja se referindo a algum fenômeno, a algum objeto, alguma coisa que exista na criação, que exista, né, na manifestação, né, como se Atma fosse, né, embutido ou inerentemente, né, criado ou nascido, né, aparecido, né, dentro desta criação, né? Então ele vai apresentando que, né, apesar do Krishna ser um grande professor, né, com um talento monstruoso, ele vai falando sobre isso e vai dando uma impressão de que como se fosse algo que existe na criação. Quando Krishna, ele elabora um pouco. Quando Krishna diz que o Atma é eterno, né?
quando ele diz que o Atma tudo permeia, quando a gente ouve isso, a gente tenta imaginar onde está este Atma eterno que permeia tudo. A mente, imediatamente, vai tentar encontrar uma localização deste Atma que tudo permeia, né? Que tudo permeia, que é eterno. Aí, imediatamente, a mente vai pensar, ok, então eu tenho uma ideia do que seja esse Atma. Talvez ele seja como o espaço, né? Poderia ser o espaço? Como então? Então, vamos tentar formar conceitos, analogias, metáforas após conceitos, e há algumas pessoas que formam um conceito e esperam que, depois de ter construído esses conceitos a respeito do Atma, sempre, né, subconscientemente, localizando dentro do âmbito do espaço-tempo. Então, essas pessoas, ok, agora eu localizei o Atma, eu sempre codifiquei o Atma, né, e eu tenho uma ideia do que seja o Atma, e agora eu vou entrar em meditação profunda para ver se eu encontro esse Atma, né, numa epifania. Ela vai sentar em meditação e pensar que um dia aquele Atma misterioso, aquele Atma wonder, aquele Atma, né, maravilhoso e peculiar, vai se apresentar, te dar darshan, né, se apresentar e dizer assim, epa, aqui sou eu, você que me buscou por 45 anos, perdeu todos os seus cabelos, e agora aqui estou eu vim aqui para dar darshan a você, né? Aqui estou eu, né? Então, a pessoa, a nível subconsciente, né, ela está ali pensando que, ok, agora que eu criei essas construções, né, mentais a respeito do Atma, eu vou meditar sobre isso, né? Eu vou traçar alguns paralelos, imaginando que seja mais ou menos como o espaço, ou isso, ou aquilo, possa aparecer, se apresentar e me conceder o seu darshan, né? E eles descobrirão que quanto mais eles meditam, né, nenhum conhecimento vem, né? Então, a pessoa está naquela situação, né? Ela ouve falar sobre as peculiaridades do Atma, né? As características do Atma, não são atributos ou qualidades, são as naturezas do Atma, mas ainda assim, né, a mente humana imediatamente ela quer, né, reduzir aquilo a um objeto de conhecimento, na esperança de que, no momento de epifania, né, esse Atma se manifeste. E qual é o problema desta manifestação do Atma, né? É que se manifesta como alguma coisa outra que o meditador, o inquiridor, o buscador, né? Ele e o Atma, né? Então, esta é uma tendência muito comum, né, da objetivação, né? Objetificação, né? Agora, o problema está onde? O tempo todo devemos lembrar que o Atma não é um objeto sobre o qual se fala, mas é o próprio assunto sobre o qual Krishna está falando. Portanto, procurar o Atma é um erro básico, né? Então, isso aqui também dá margem para tantas outras ensinamentos, né? Começar por Papaji, Gangaji, né, que iniciaram, né, uma moda que dizia que você tinha que abandonar a busca, que a busca era o grande problema. Call off the search, né? Então, aqui está dizendo exatamente isso. Qual é o erro básico, né? O erro básico é que eu quero buscar este Atma, né? O tempo todo eu vou lembrar, o Atma não é um objeto sobre o que se possa falar, né? Procurar o Atma é o erro básico, né? Porque se eu procuro o Atma, né, eu jamais vou encontrar o Atma, porque o Atma jamais será encontrado num objeto de experiência, ou como um objeto
conhecimento, né? Isto é chamado, né, de orientação à objetificação, né? Então, este é um dos problemas mais básicos, né? A orientação à objetificação, você está objetificando a sua busca, né? E aí você reduz o Atma num objeto de conhecimento, né? Em sânscrito é chamado de Paroksha Buddhi, orientação à objetificação. Você imagina algum misterioso Atma, uma verdade extremamente maravilhosa, misteriosa, e procura que alguma coisa misteriosa, uma epifania maravilhosa, transcendental, aconteça durante a sua meditação. Algumas pessoas dizem, eu estou ouvindo algum som peculiar quando estou meditando, né? O Swami Dayananda Sarasvati costumava dizer que deve ser porque você está com muita fome. Você pensa que é o Atma, mas é simplesmente um ruído que está vindo do seu estômago, né? Então, para avacalhar com todas essas fantasias. Ok. E a Betânia tinha levantado a mão para quê? Faz tempo já, professor. Não, eu fiquei pensando aqui sobre... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sobre essa questão, né, de assumir, né, a nossa identidade primária. E aí fiquei pensando também no processo anterior a isso, que a gente até, para assumir a identidade secundária, já é difícil. No sentido de, muitas vezes, eu ainda não assumi aquilo que eu penso, todas aquelas coisas, e aí eu falo, poxa, é isso, né? É um processo em que você vai aceitando e assumindo, e depois entrando no Vedanta e vendo, também não sou pensamento, não sou esse funcionamento, e vou assumindo isso também, né? Em Nietzsche, assumindo, esse processo também acontece, e aí depois vem esse processo de assumir a identidade primária, né? Porque eu fiquei pensando assim, poxa, por que é tão difícil assumir o que eu sou? E aí recordei que, como Jiva, também foi difícil assumir quem eu sou como identidade secundária, né? Eu fiquei pensando um pouco isso, porque quando fala naquela frase, alguns ouvem, e alguns ouvem dizer, e é aquela maravilha, alguns leem, né? Enfim, isso acontece também com a minha identidade secundária, né? Então, queria só compartilhar isso, porque eu fico pensando, assumir é tão... Por que é tão difícil assumir algo que você já é, né? Não, as pessoas não têm dificuldade, Betânia, de assumir a identidade secundária, né? Porque a identificação com o corpo-mente é algo tão comum, né? Tão arraigado, né? Então, está todo mundo muito bem assumido do ponto de vista do corpo-mente, né? Todo mundo, não, eu sou esse corpo-mente, né? E todo mundo tem um interesse maravilhoso de melhorar esse corpo-mente, desenvolver uma autoimagem mais positiva, né? Diante do mundo, etc., etc., né? Então, o assumir a nossa natureza secundária é a ignorância primordial, todo mundo assume. Aí depois vem aquela missão impossível, né? Que é querer transformar um jiva em algo que seja perfeito, porque o jiva é limitado e imperfeito por natureza. Então, não, eu não aceito, eu não assumi o meu jiva. Por quê? Você já assumiu o seu jiva, simplesmente é que você gostaria que seu jiva fosse ilimitado e perfeito, mas é impossível, né? É absolutamente impossível, né? Então, assumir o jiva, ele só é relevante no sentido de que eu assumo as limitações, né? Imperfeições e defeitos que são inerentes
a essa identidade secundária como complexo. É inevitável, todo jiva é cheio de defeito, né? Então, esta compreensão seria, então, no contexto do assumir, Betânia, seria um assumir realmente, mas não assumir, eu tenho que assumir esse coisinha, aquele outro coisinha, porque eu não consegui melhorar. Não, é assumir realmente de que, como ser humano, nós somos cheios de defeitos e limitações, né? E aí o foco se modifica, né? Porque, como nós sabemos, não existe fim para o melhoramento do complexo corpo-mente, não é realmente o objetivo, né? As pessoas que vivem querendo melhorar o complexo corpo-mente, elas se iludem, né? E a maioria da espiritualidade, o que a gente chama, vê no mundo como espiritualidade, é simplesmente um comércio, né? De pessoas que se propõem a vender práticas, exercícios, meditações, terapias que possam aperfeiçoar o complexo corpo-mente. E as pessoas, né? Elas pagam dinheirão por tudo isso, né? Então, uma pessoa sábia é aquela pessoa que, eu não estou realmente interessado no melhoramento, né? Este não é o meu foco, muito embora o melhoramento não exista nada de negativo no melhoramento, e ele é naturalmente desenvolvido através do exercício, a prática, né? Do Karma Yoga, né? Compreensão do Dharma, Karma e as leis que regem o universo, etc. Então, eu vou vivendo a minha vida, o meu foco é assumir a minha identidade absoluta, primária, como consciência pura, né? E eu deixo a minha natureza secundária por conta de Ishvara, na medida que eu me torno um Karma Yogi, né? E eu vou dedicando e conformando as minhas ações às leis do Criador, né? Então, é mais ou menos isso. Deu uma clareada, Betânia? Obrigada, professor. Me recolocou no rumo. Porque às vezes eu pelo menos, tento trabalhar esse melhoramento também, né? E me recolocou aqui no rumo. Obrigada, professor. Como é que está seu estômago, Luciano? Voltou? Acho que agora voltou meu microfone aqui. Estava com uma falha técnica. Não, se você falando sobre isso, eu lembro de um amigo meu que ele dizia para mim que eu precisava encontrar o Atman. E para isso eu precisava entrar no processo de meditação, fazer muita prática, uma série de práticas para encontrar esse Atman. E eu falava, como que isso acontece, né? Segundo ele já tinha encontrado esse Atman, segundo ele, tá? Ele falou assim, basta você tocar no Atman que tudo muda. Então você muda, sua vida muda, e a partir desse momento você vai começar a receber insights, orientações, e o próprio Atman vai guiar a tua vida. Então é como que se, segundo essa noção dele, o Atman tomasse posse dessa personalidade. Então eu deixaria de ser Luciano e me tornaria algo outra coisa, né? Eu me recordei dessa história e eu acho, não sei, me parecia bastante equivocado, né? Mas é muito comum, né? Esse cara, você não está falando do guru do beijo, não, Luciano? Não, eu estou falando de um amigo meu, inclusive eu converso com ele até hoje. Mas é um conceito muito comum, né? Mas ele parte de um pressuposto extremamente equivocado, que é o conceito da yoga, né? É de que a gente é desconectado do ser, a gente é desconectado do Atman, né? A gente precisa de conectar, de união, né? Yoga é união, conexão, né? Então, o esforço da yoga todo ele, né, fundado neste equívoco primário, né? De que o ser é algo que existe, né? Numa outra dimensão, né? Ou que eu preciso de trabalhar muito para alcançá-lo, né? Aí você fala, aí quando eu toco, aí ele começa a me transformar, né? Quando eu toco, ele começa a me transformar. Aí eu vou me tornando mais sábio, e etc, etc. Então, todas essas noções, elas muitas vezes, elas são fundadas
no fato de que o indivíduo, através da meditação, ele, sem saber, ele vai desenvolvendo uma mente mais satívica, né? Uma mente mais satívica, não através do conhecimento dos Upanishads a respeito do que seja o Atma e o fato de que você jamais precisa se conectar com o Atma, porque você é o Atma, mas através dos estudos dos Yoga Sutras e das meditações, etc., a mente vai se tornando mais satívica. Aí a mente satívica, ela se torna mais insightful, né? Ela tem mais insights, tem mais sacadas, ela tem mais, né? E aí o indivíduo ele tem a impressão de que este processo de mais clareza, de mais brilhanteza, né? Insights, né? Seja decorrente desta conexão com o Atma que está aumentando. Não tem nada a ver. Simplesmente é o fato de que a mente do indivíduo ela se torna mais satívica através do yoga, né? E aí ele vai desenvolvendo, vai escorregando cada vez mais na maionese, desenvolvendo essas noções, e aí ele se torna o guru do beijo. Eles vão dizer que existe um modo de entrar em contato com o Atma, né? E eu vou te orientar, vou te conduzir, né, ao contato com o Atma. É tudo muito comum isso no mundo espiritual. Ok, deixa eu dizer uma coisa aqui para a Betânia, se ela estiver por aqui ainda. Então, a respeito do que a Betânia disse, né, de assumir o jiva, né, porque uma das dificuldades nossa é aquela de, não, eu quero, né, eu quero assumir o Atma, né, mas ainda assim eu não quero abrir mão do meu jiva, né, eu quero assumir o meu jiva e muito bem assumido, né, aí a gente vai criando um monte de ideias, noções estranhas, que servem principalmente o propósito de fortalecer, né, esta identidade no corpo-mente, né? Então, quando eu coloquei que assumir o jiva, né, de um ponto de vista positivo, seria assumir as limitações, os defeitos, né, as insuficiências, né, e assumir isso. Então, eu só queria adicionar de que assumir as limitações do jiva, né, não significa simplesmente ser absolutamente irresponsável a respeito do jiva, de suas ações, né? Você simplesmente compreende, você se torna realmente generoso e amigável com o seu jiva, porque você compreende que todos os jivas eles são intrinsecamente muito limitados e defeituosos, né? Então você vai passar a amar o seu jiva como se ama os outros jivas, compreendendo os defeitos e limitações, com a capacidade de aceitar melhor você, aceitar os outros, porque você compreendeu as leis de Mithya, né? Tudo que nasce, envelhece e morre, né? A gente não pode mudar. E uma outra lei é que tudo que existe aqui é sobre a influência de tamoguna, de ignorância, né? Então existe muitas limitações, né, para o Jiva Atma, né? Enquanto construção corpo-mente, né? Então você aceita você do jeito que você aceita os outros, você passa a ser mais gentil, né? Menos exigente com você. Isso é um sinal de sabedoria realmente, de você não ter nenhum problema a respeito. Mas isso também eu queria falar um pouco mais sobre isso para que vocês não entendam mal. Não é sinônimo de ser irresponsável, entendeu? Não, simplesmente eu me torno ainda mais responsável
canal eu estou baseando a minha vida, né, como entidade experienciadora, nas suas leis, nas leis da insuficiência, né, da limitação naquilo, a respeito daquilo, e o fato de que a escola que nos propicia esse potencial, né, melhoramento, crescimento e desenvolvimento de sabedoria. Então, esse desenvolvimento de sabedoria, de Sattva Guna, ele vai me preparar para o conhecimento a respeito do Atma, né, que é o único conhecimento que realmente liberta, né? Então, eu tenho que aceitar as limitações do complexo corpo-mente, sabendo que o meu objetivo é purificar, refinar e desenvolver uma certa sabedoria que me permita compreender e assumir a minha real natureza, né? Não a minha natureza aparente, mas a real natureza, né? Enquanto que, como complexo corpo-mente, a gente precisa estar sempre disposto, né, a arregaçar as mangas da camisa, né, e lidar com os conflitos e karmas sem nenhum problema, sem negar, né, sem, não, eu dei uma vacilada, né, eu agi de modo incorreto, eu fiz isso e fiz aquilo, mas sem se sentir, né, uma pessoa, né, sem se sentir a piece of shit, não? Sem você se sentir culpado, não, é nada. Né? Todos nós somos sujeitos a erros, enganos, ilusões, né? Limitações. Então, você simplesmente vai se amando cada vez mais como instrumento, né? Como de sua natureza aparente, sendo gentil, generoso e disposto sempre a pedir perdão. Né? Pedir perdão é uma coisa muito importante. Dizer assim, não, cometi um erro. De novo, você lembra da história do professor Arlindo, que estava sempre pedindo perdão à sua esposa, Silvia, né? E ela dizia, não, agora você vai ver. Ela ia lá, pegava aquela mala e começava a botar as coisas dela na mala para ir embora, né? Aí eu me jogava de joelho aos pés dela e dizia, não, me dê mais uma chance, mais uma chance. Eu jamais vou fazer isso de novo, né? Eu posso fazer um outro erro, mas esse eu não vou repetir. Esse não, por favor, você me perdoe e comece a esvaziar essa mala de novo, né? Aí foi acontecendo sempre, mas eu sempre fracassava nas minhas promessas. Aí um dia eu falei para ela, olha, a situação aqui é diferente, tá? Eu estou fazendo o meu melhor, mas eu continuo cometendo meus erros, né? Estou continuando a cometer os meus erros, né? Então, a única coisa que eu vou prometer para você agora é que eu vou continuar me esforçando, né? Mas eu não dou garantia de nada. Portanto, a próxima vez que você quiser pegar a mala para arrumar ela, saiba que eu vou deixar você ir realmente, né? Aí ela parou de fazer o jogo, jogar a carta da mala vazia para me ameaçar. Quer dizer, não tem jeito, eu sou um caso sem solução, né? Mas eu estou tentando me melhorar, né? A gente tem que estar disposto, né, a viver a vida, né, de modo, né, né, mais divertido também, sabendo das limitações de todos nós. Agora, o problema, onde é que está? O tempo todo devemos lembrar, o Atma não é um objeto sobre o qual se fala, mas se o próprio assunto sobre o qual a gente está falando é o Atma, então, mas não pode falar, como é que a gente faz? Né? É o problema da orientação à objetificação, né? E aí as pessoas começam a imaginar, né, que elas entram em contato com o Atma, né, através de um aroma especial, uma melodia especial, né, essas coisas todas. Aí o Swami Dayananda tira onda, né, dizendo que é alguma perturbação no estômago. Algumas pessoas, né, começam a ter essas visões, etc, etc. O que mais? Então, elas projetam Atma, né, nesses fenômenos. Tudo que você experimenta, vê, ouve,
né? Não é o Atma, porque o Atma ele não é um objeto de experiência. Quando eu nego tudo, você tende a concluir, ok, agora eu neguei tudo, então eu sei o que é o Atma. O Atma é o vazio, né? É o Shunya. Não, aí o Vedanta diz, não, mas o Atma também não é o vazio, não é o Shunya, não? O Atma é a totalidade, né? da luz, da consciência da existência, né? Que revela até mesmo a vacuidade, né? O vazio. Agora, o professor tem um trabalho difícil. Ele tem que negar tudo e também dizer que o Atma não pode ser negado e que ele não é um nada ou vazio, né? Então, é uma posição realmente difícil para o professor de Vedanta, né? Porque o aluno ele vai encontrar margens, né, de aparentes contradições, né, para justificar, né, o defeito, colocar defeito nos ensinamentos ou no professor, né? Então, o professor ele tem que nadar, né? Ele tem que ficar dançando, né, nessa música, ele nega tudo e, no final das contas, ele também precisa negar o vazio. Eu tenho que dizer isso, o Swami Paramarthananda continua, não só eu tenho que ensinar, você também deve entender e aceitar. Ambos são necessários. Eu tenho que explicar tudo isso a você, e você deve entender e aceitar. Somente isso nós podemos fazer, é um esforço conjunto do professor de explicar a natureza deste Atma, né? E, ao mesmo tempo, observando o estudante, de modo que ele não se perca, né? Com essas objetificações do Atma, né? E ver onde tudo isso vai dar. Eu tenho que explicar, você tem que ouvir, aceitar, entender. Somente isso a gente pode fazer. Uma vez entendido, Krishna disse que a compreensão do Atma é a coisa mais simples, linda e maravilhosa que pode acontecer, né? Diz que a compreensão do Atma é a coisa mais simples e maravilhosa que pode acontecer. Mais detalhes na próxima aula. Por que ele apresenta como uma coisa mais linda e maravilhosa, né? Porque é o conhecimento a respeito daquilo, né, que coloca fim a este processo de mais e mais desejos por conhecimento, né? O conhecimento que coloca fim à necessidade de conhecimentos objetivos, né? É a coisa que resolve o indivíduo definitivamente, né? Por isso é a libertação, é o moksha, né? A libertação do samsara. Então, isso foi o fim deste estágio. Então, todos esses versos, começando do 12º em diante, Krishna estava falando sobre a natureza do Atma, né? Atma Svarupa, né? Que é a natureza do eu. E, naturalmente, nós não conseguimos falar sobre o Atma sem falar sobre o Anatma. A gente tem que fazer essa distinção entre o ser e o não ser, né? O ser real e o ser aparente, né? O ser primário e o ser secundário aparente, né? Então, você não pode falar do Atma sem abordar Anatma, principalmente porque o Atma ele não pode ser definido como isso ou aquilo, mas ele vai ser indicado como não é isso nem aquilo, né? Então, aquilo que não é o Atma é o Anatma. Então, a gente tem que, né, principalmente, né, compreender o Anatma, né, até que a gente possa negar esta identificação do eu com o Anatma. Anatma significa o complexo corpo-mente, né? E Krishna teve que diferenciar o Atma e Anatma porque ambos estão misturados, né? Então, todos os nossos professores, a gente precisa partir desta diferenciação entre Atma e Anatma devido a esta confusão, né, sem início, né?
Primeiro porque o Atma é o substrato, ou ele pervade o Anatma, né? Ele é tão intrinsecamente, né, permeando, né, o Atma, que fisicamente é difícil, é impossível separá-los, né? Eles não são separáveis fisicamente, né? Então é muito fácil a gente cair nessa confusão, né? Eles não podem ser separados fisicamente, e essa confusão se torna inevitável. Krishna resolve essa confusão diferenciando o Atma, a consciência, e o Anatma, que é a mente, o intelecto, o complexo corpo-mente, né? O Krishna apontou que o Anatma não é o verdadeiro você, não é o verdadeiro eu, é apenas um falso você, é apenas um pseudo você. Por quê? Porque ele não é eterno, ele é passageiro, ele é temporário, né? Você pode usar o pseudo você, o Anatma, para fins de transações, mas, em última análise, você tem que reconhecer que sou alguém diferente do complexo corpo-mente, né? Então, nós precisamos, né, durante este período no qual nós existimos no presente, não existíamos no passado, ou existíamos não manifestos, né? E agora, no presente, nós existimos manifestos, né? Através dos 3 estados. E durante este período, nós somos o agente, né? O complexo corpo-mente, que foi desenhado para interagir com o campo, né? Mas, com o tempo, a gente vai compreendendo que o eu, este eu, que eu me refiro, né, diariamente, não é exatamente nem o corpo nem a mente, né? Porque a gente vai ficando mais sábio, a gente vai desenvolvendo uma certa objetificação, né, do corpo e dos pensamentos, e das noções, e das ideias, e dos sentimentos, das nossas memórias. A gente vai objetificando um pouco tudo isso, né? A gente começa a compreender que eu não sou realmente esse complexo corpo-mente. Por quê? Porque eu conheço o complexo corpo-mente e eu não posso ser eu, o conhecedor, e aquilo que eu conheço simultaneamente, né? Ou eu sou um, ou eu sou o outro, né? A ideia do vidente absoluta que nós vimos no Drigdrishya Viveka, né? Então, esta discriminação que conduz à sabedoria do verdadeiro eu, que é o Atmayana, né, é o propósito Vedanta. Isso se chama de auto-reconhecimento, ou auto-realização, ou autoconhecimento, e se chama Jnana Yoga, né, que ele é apresentado como Jnana Yoga, a yoga da compreensão, a yoga do conhecimento, que também é referida como Sankhya Yoga, que é o título do 2º capítulo do Gita. E Krishna quer contemplar a discussão, completar a discussão. Nestes 2 últimos versos, o 29 e 30, ele apresenta uma conclusão formal do tópico do Atmayana. E Krishna introduziu este tópico para resolver o problema do sofrimento de Arjuna. Porque, de acordo com Vedanta, em última análise, somente a autorrealização por si só pode eliminar o problema do samsara, essa tristeza e depressão eterna, né? Qualquer outro método pode até mesmo remover o problema do samsara, porém, somente temporariamente. O sofrimento, ele pode diminuir, né, até um determinado ponto, ele pode até desaparecer em alguns momentos, né, alguns momentos de grande, né, entusiasmo, de punhas, né, o sofrimento desaparece, mas a remoção total e permanente, ela só é possível através da autorrealização, do autoconhecimento. A remoção total,
só é possível através da autorrealização. Portanto, Krishna apresentou o Atma Yana para Nirvriti, a liberdade da tristeza do samsara, né? Então, o Vedanta, ele em geral, né, ele apresenta sempre a solução do problema, né? Já no início, quando nós chegamos no Vedanta, o Vedanta diz, olha, o seu problema não é a respeito disso, daquilo, das suas experiências que você não aprova, do que você gostaria que fosse, mas que não é, o seu problema é a respeito da ignorância. E quando nós falamos de ignorância no Vedanta, nós nos referimos à auto-ignorância, né? O problema, então, o meu sofrimento, a minha dificuldade é devido à auto-ignorância, né? Então, pessoal, ok, então o que é a auto-ignorância, né? Ignorância a respeito de quê, né? Então, aí existe também margem para muita confusão, né? A pessoa pensa que a auto-ignorância é porque eu não compreendi muito bem a minha estrutura psicológica, emocional, etc, etc. Não, diz, isso é tudo parte integrante do anátema. Eu sofro porque eu não compreendi a minha real identidade em Atma, né? E a única solução é o autoconhecimento, o conhecimento a respeito da minha natureza em Atma, como Atma. E por que somente este autoconhecimento remove o sofrimento psicológico humano? Quem pode me responder isso de modo definitivo? Em Betânia, por quê? Por que o Krishna diz que somente o autoconhecimento vai remover definitivamente o sofrimento, essa condição chamada samsara? Porque ele sai da identificação com o corpo e mente. Quem é que pode apresentar uma resposta melhor? Foi lindo. Eu acho que é porque a maior parte do sofrimento humano ele é proveniente de equívocos, né? Então, a gente, na maioria das vezes, 99% das vezes, eu sofro de maneira ilegítima. Então, a partir do autoconhecimento, sabendo quem eu sou de fato, automaticamente esse sofrimento desaparece. Porque, na realidade, o objeto causador do sofrimento, ele não existe, de fato. Tá, então esse é um ângulo interessante, né? Ele é mais psicológico. A gente sofre quase sempre porque a gente não compreende as coisas, né? A gente tem uma dificuldade, né, de fazer uma leitura e compreensão, e aí a gente acaba, né, aprendendo as coisas de modo equivocado. Aí dá confusão, dá sofrimento, né, todas essas coisas, né? E qual é a não apreensão, né? Qual é o engano, o erro, o equívoco original, fundamental, né? É que eu sou o corpo, né? Eu sou a mente, né? Então, este é o equívoco, né? O erro fundamental, e ele produz grande sofrimento, como nós sabemos, né? Então, como este é a causa do problema, que é a identificação equivocada com esse aspecto temporário e limitante, né? Que é o complexo corpo-mente, esse fenômeno Jiva-Atma, né? Essa consciência refletida, né? A identificação com esta minha natureza substancial como complexo corpo-mente é a causa fundamental deste problema, né? Problema, o sofrimento psicológico humano. E por quê? Né? Já que a gente sabe qual é o problema, a gente sabe qual é o diagnóstico, né? Então a gente só precisa do remédio, a medicação, né? O remédio é o quê? O remédio
é o autoconhecimento, né? Então, nós estamos aqui todos os finais de semana tomando nossas doses homeopáticas, né, do autoconhecimento, porque a gente quer resolver de uma vez por todas, não temporária, não, definitivamente não temporariamente, a dor do samsara, o sofrimento. A gente sabe que o sofrimento é devido à identificação equivocada com o corpo e com a mente. Eu quero resolver o sofrimento, a samsara, então eu tenho que tomar um remédio até que eu cancele essa noção equivocada de que eu sou o complexo corpo-mente, né? E eu assuma, né, os ensinamentos dos Upanishads que me dizem, né, que eu sou a consciência, a existência infinitamente não limitada, sempre presente, etc, etc. Então, por que este conhecimento é o único remédio que resolve definitivamente, não temporariamente, o sofrimento do samsara? Por quê? É porque é um conhecimento a respeito de você, né? Ok, tudo bem, mas por que este conhecimento a respeito da minha natureza primária, absoluta, né? Ele tem esta característica de resolver o problema da dor, né? É porque aquilo que nós somos em nossa natureza absoluta, né, é simplesmente sem nada além de nós mesmos. Nós somos a consciência eterna, infinitamente não limitada. É simplesmente uma questão de sacar que eu não sou a mente limitada, mas eu sou a consciência ilimitada. Quando essa ficha cai, você saca que você é a consciência ilimitada e não a mente limitada, aí os problemas são resolvidos, porque aquele equívoco que o Luciano dizia foi resolvido, esse equívoco primordial, né, de identificação do eu com a mente limitada, né? Mente, intelecto limitado, complexo, corpo-mente, né? Então, quando eu assumo, reivindico, finalmente, a minha identidade como consciência, então nós removemos definitivamente o sofrimento do samsara, né? Que é diferente de remover temporariamente através de algumas circunstâncias favoráveis, ou são punhas aqui e ali, né? Isso, não, você quer resolver de uma vez por todas, né? Você não quer resolver o problema de modo que você permaneça ainda utilizando outras pessoas ou outras situações como bengala, né? Porque a bengala quebra, fica velha, ela escorrega, o indivíduo cai, né? Então, o sofrimento só pode ser resolvido definitivamente através da autorrealização. Portanto, Krishna apresentou o remédio, né? A medicação, né? Para esta doença do samsara, né? Que é a libertação, o moksha dessa tristeza do samsara. E agora, concluindo este tópico, no verso 29, Krishna está falando sobre a glória deste conhecimento, né? A maravilha que é esse conhecimento. Atmayana Mahima, né? Atmayana Vibhuti, né? Atmayana Mahatmyam. Qual é a glória deste conhecimento? Podemos dizer sobre muitas glórias, mas Krishna enfatiza o que vocês chamam a raridade ou a sua singularidade. Então, a gente pode olhar sobre o quanto incrível, né? O quanto maravilhoso é este Atmayana, né? Mas aqui o Krishna, ele enfatiza isso do ponto de vista do quanto raro, né? E o quanto singular seja este conhecimento. Esta é a maior maravilha do universo, o autoconhecimento, né? É o maior Skaryam do universo. Tem palavras aqui que eu não conheço. Agora, o que Krishna quer dizer com a palavra maravilha ou Skaryam, né? Esse é um outro ponto, né? A ideia é todo ser humano está consciente ou inconsciente, procurando apenas objetos fundamentais na vida, segurança, prazeres, né? O conforto que nós ganhamos com a presença do outro, etc. Então, todo ser humano, conscientemente ou inconscientemente, está procurando objetos que lhe deem apoio.
mesmo que seja um apoio superficial e temporário, né? Pode-se querer sucesso nos negócios, outras pessoas podem querer sucesso na política, outros querem aumentar a família, né? Querem um matrimônio novo, mesmo que os objetivos sejam superficiais, superficialmente diferentes, fundamentalmente os objetivos são sempre os mesmos, né? E quais são esses objetivos fundamentais? A gente quer remover esse sentimento de insegurança, insatisfação e limitação, que é a doença do samsara. Eu quero ser livre deste aspecto do samsara. Assim, o indivíduo deseja, através do conhecimento, né? Refiro-me ao conhecimento material, quer ser através de emprego, política. Então, aqui o Swami está fazendo nessa viagem, dizendo que o indivíduo ele passa pelo processo de buscar a segurança e os prazeres, né? E com as pessoas, as circunstâncias, a família, e tem pessoas que se movem também para o campo do conhecimento objetivo, e ele quer conhecer mais e mais conhecimento material, né? De modo que em política, sociologia, né? Construção, engenharia, várias pessoas utilizam vários métodos de conhecimentos, e através de todos esses, eles estão buscando sempre a resolução do samsara. Então, nós sabemos que a gente busca a resolução do samsara através dos desejos por conforto, seguranças, né? E prazeres, e aí a gente, num outro nível, a gente busca também esta resolução através do acúmulo de conhecimentos objetivos, conhecimentos materiais, né? Mais eu sei, mais menos limitado eu me sinto, né? Como se eu me sinto agora, eu me sinto menos limitado porque eu tenho mais e mais conhecimento. Vejam, né? A minha biblioteca, né? Uma biblioteca enorme, eu estudei todas as ciências, etc, etc. Né? Então, eu estou tentando restabelecer um sentimento de plenitude, né? Na minha vida, através de tudo isso. Então, nós temos o sentido, o objetivo básico, que é a segurança, né? A constante sensação de insegurança, nós a experimentamos todos. Na verdade, quando não tenho dinheiro, há um tipo de insegurança. Quando eu tenho dinheiro, existe um outro tipo de insegurança. Vocês já perceberam isso? Se eu não tenho dinheiro, eu me sinto inseguro. Aí, se eu tenho, eu me sinto inseguro porque eu posso perder tudo de um momento para o outro. A insegurança varia, o tipo de insegurança varia, mas ela está constantemente presente na vida. Assim, a descoberta da segurança e, finalmente, a descoberta da felicidade. Né? Segurança, felicidade são objetivos básicos que todos nós experimentamos na vida. Né? De acordo com Vedanta, todos esses objetivos básicos são representados por uma palavra, ou seja, Brahman. Né? Então, quando nós chegamos no Vedanta, a gente fala que todos esses objetivos humanos, né? Todos os três básicos buscas humanas, né? De segurança, né? Prazeres, felicidade, né? E dharma, né? Conhecimentos, né? etc. Né? Então, todos esses três campos de busca humana, né? Eles são resumidos, no final das contas, né? Por uma palavra simples, que seja Atmayana, ou Brahman. Né? Então, é o conhecimento sobre, né, os desejos materiais, né, que nos dão segurança, conforto, prazeres, felicidades, conhecimentos objetivos, mundanos, tudo isso vai nos dando um sentimento de plenitude, e tudo isso nos prepara para a última busca, que é a busca por Brahman. Né? Então, todo mundo, no final das contas, eles querem Brahman. A gente busca o que a gente busca os outros, né? Porque a gente busca a plenitude de Brahman, que é a minha real natureza. Né? A gente busca moksha, que é a minha natureza ilimitada. Então, todas as buscas são as buscas pelo autoconhecimento. De fato,
Brahman, ou Atma, é uma outra palavra para a autorrealização. É uma outra palavra que usamos para segurança, porque, né, como a gente sabe, o Brahman, o autoconhecimento, o Atma é a única fonte de segurança, o Atma é a única fonte de Ananda, o Atma é a única fonte de sabedoria, né? Então, tudo que a gente busca é o Atma, e o Atma é a nossa real natureza, plena, inteira, completa, né? Livre de faltas, livre de carências, né? Portanto, uma pessoa consciente ou inconscientemente está sempre buscando o quê? Buscando o Atma, e somente o Atma. E agora, de novo, a gente, né, a gente chega naquele ponto, né, aquele ponto-chave. Tudo bem, todo mundo está buscando o Atma, mas o Atma, ele jamais pode ser um objeto de busca, não? Então, nós chegamos aonde? Nós chegamos no Vedanta. O Vedanta diz, ok, agora você compreendeu todas as suas buscas, são as buscas pelo Atma, e agora a gente vai dizer para você qual é a história aqui, né? A história aqui é muito simples. Você é aquele Atma, né? Relaxa, porque você é este Atma infinitamente não limitado, né? Absolutamente seguro, né? Absolutamente inteiro, completo, satisfeito, né? Então, a questão agora não é buscar o Atma, é compreender que você é o Atma. Isso pode ser um pouco desafiante, né, para a maioria das pessoas. E se eu lhe perguntar, você está buscando o Atma? Ele pode dizer que não, eu não estou buscando o Atma, eu estou buscando um relacionamento novo, né? Mas se eu perguntar a ele se você está buscando realização na vida, ele dirá, sim, eu quero me realizar na vida. Aí o Swami vai dizer, então você precisa de buscar o Atma, muito embora seja uma contradição, porque você já é o Atma. Em outras palavras, você precisa compreender o Atma como a sua real natureza, né? É isso que todos nós estamos procurando. Então, diremos que isso se chama de Atma. Da mesma forma, a segurança também é chamada de Atma. O Atma, o ser, é a única fonte de segurança, satisfação, paz, prazer, sabedoria. Da mesma forma, a paz também é chamada de Atma. Portanto, no Vedanta, todas as pessoas estão buscando o Atma, mas quase que invariavelmente sem saber, né? A curiosidade aqui é que o Swami está falando para a audiência dos Vedantins, dizendo que até mesmo no Vedanta, todas as pessoas estão buscando o Atma, mas quase sempre sem saber, né? A gente não compreende bem. Às vezes eu gosto de fazer essas perguntas a vocês para ver o ponto, né? O estágio, né? Para ver até que ponto vocês compreenderam exatamente o que vocês estão buscando, né? Então, no Vedanta, todos nós estamos buscando o Atma. Então, agora, assim, então, qual é a sua busca, né? A busca mais importante, qual é a busca sua, né? Não, a minha busca é simplesmente o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento, ponto final. Mas você está buscando isso ali, um emprego novo, né? Uma história nova, isso e aqui. Não, isso aqui, isso aí é uma aparência, né? O que eu estou buscando é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Eu posso até, né, me distrair buscando isso e aquilo, né? No supermercado da vida, mas fundamentalmente a minha busca é o autoconhecimento. E qual é a maior maravilha nessa busca? A meta que é Atma, este ser, que é buscada por todos, é a própria natureza do buscador. Então, essa é a maravilha mais maravilhosa, né? Este é o mistério mais misterioso. Todos os seres humanos buscam a plenitude do Atma, né? Sem saber. Aí chega um ponto que eles ficam sabendo que eles estão buscando a plenitude do Atma, né? E ainda assim eles continuam buscando isso num objeto de experiência e conhecimento. E a grande maravilha aqui, de fato,
de que as pessoas são esse Atma, né? Mas sem saber, elas continuam buscando este Atma, né? Procurando este Atma num objeto. Então, aquela expressão, você está buscando mesmo, né? Vocês já ouviram falar desta expressão, né? Muito comum, mas ela pode ser interpretada de modos superficiais, diversos, né? Não, você está buscando a si mesmo, né? Então, de que modo eu estou buscando a mim mesmo? E quem é esse si mesmo, né? Você está buscando ser, né? Aquela sua existência, aquela consciência. E como ele não sabe que está buscando a si mesmo, ele compra uma passagem aérea e vai para a Índia procurar o Atma. Ele vai pelo mundo inteiro tentando encontrar o Atma, né? Em busca de quê? Em busca de si mesmo, né? Em busca de si mesmo. Mas você vai porque, de repente, você vai para a Índia, você encontra alguns ambientes mais favoráveis para que você compreenda que você é o que você está buscando, né? De repente, na sua cidade, no seu trabalho associado com pessoas ignorantes, você tem menos possibilidade de compreender isso. E esta descoberta, né, não sabendo que ele está procurando a si mesmo, quando finalmente Vedanta aponta para o indivíduo que você está procurando você mesmo, né? Essa descoberta torna-se a maior maravilha, o maior wonder, o maior mistério, a coisa mais louca, né? Oh, meu Deus! Eu passei 40 anos procurando aquilo que é a minha natureza, o meu Svarupa, né? A minha real natureza. Estive procurando sempre por mim, mas o infortúnio é para paz e segurança. Vamos buscar em todos os lugares do mundo, menos num lugar. O maior esconderijo que você pode haver, né? É você mesmo. Nós somos, né, o local, o esconderijo, né, mais bem escondido, né, que existe, né? Somos nós mesmos. E a gente tem uma dificuldade enorme de compreender isso. Então, a gente termina aqui com uma piadinha, uma analogia que vocês já ouviram diversas vezes, né? É viajante. O cara, ele está viajando e ele é uma pessoa rica e uma pessoa sábia. Ele está viajando num daqueles trens que vai de New Delhi para Bombay, que levam, em teoria, 29 horas, mas, na prática, umas 50 horas. Né? Então, ele está lá no compartimento dele e existe aqueles beliches. E ele observou, né? 3 pessoas daqui, 3 pessoas dali. Ele ficou de olho no cara lá de cima, né? Um cara do beliche oposto, porque ele tinha um olho longo, assim, de ficar olhando as coisas. Aí essa pessoa, ela pegou de manhã cedo, a primeira coisa que ela fez foi abrir uma pastinha, uma malinha dele, e começou a contar dinheiro, né? Aí ele contou, ele tinha 50 mil rupias, né, ali, contando um por um, pá, 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 pá. Aí depois fechou a malinha e tudo bem. Aí o cara, né, um dos passageiros, olhou assim e falou assim, nossa, que cara estranho, ele conta isso todo dia. Né? Aí no dia seguinte, de manhã, a mesma coisa, ele abre, né, aquele envelope e aí conta para ver se tinham 50 mil rupias. A viagem acabou levando 3 dias e 3 noites, e o ladrão, que era um ladrão profissional, ele tinha a possibilidade, 3 noites para conseguir roubar aquelas 50 mil rupias. Aí ele fez de tudo. Quando chegava de manhã cedo, né, ele passando a noite inteira trabalhando, tentando encontrar, ele cansado, falou, deixa eu ir no banheiro. Quando ele ia no banheiro, quando ele voltava, encontrava o cara contando o dinheiro mais uma vez. Né? Aí, de noite, quando ele ia para o banheiro, né, antes dele ir
dormir, que ele não dormia, ele passava a noite toda, né, obcecado com esse projeto de achar o dinheiro. Aí a pessoa ia lá e escondia o dinheiro, né? Então, no final do terceiro dia, esse ladrão falou: olha, eu vou ter que confessar aqui, eu sou um ladrão profissional e eu nunca passei por uma situação dessa. São 3 dias e 3 noites que eu estou buscando esse dinheiro e eu não encontro, né? Aí ele falou: naturalmente, né? Eu conheço a sua natureza, né? Eu queria simplesmente fazer uma brincadeira com você. Eu vou dizer onde é que eu estava escondendo todo dia esse dinheiro, né? Eu contava, né? Eu contava antes de você ir para a cama, e eu esperava. Quando você ia no banheiro, né? Eu botava o dinheiro dentro do seu travesseiro, né? E aí eu ia dormir tranquilo, você passava a noite toda trabalhando, buscando esse dinheiro. Aí de manhã cedo, quando você estava cansado, porque passou a noite acordada, né, trabalhando, procurando dinheiro, quando você ia no banheiro, eu pegava o dinheiro do seu travesseiro, quando você voltava, eu estava ali mais uma vez contando o dinheiro, né? Então, ele escondeu este tesouro, né, sem valor, né, um valor incrível, né, dentro, né, de um esconderijo que era aquela coisa mais óbvia, mas ao mesmo tempo ele sabia que o ladrão jamais ia procurar dentro do travesseiro dele. Ele procurava no travesseiro do cara, naturalmente, no travesseiro dele, né? Então esta é o wonder, esta é a maravilha do autoconhecimento, né? Que é algo que é o segredo do Vedanta, que é escondido ao ar aberto, né? E que ainda assim raros indivíduos se dão conta, né, deste Atma. E quando eles se dão conta, aí é uma grande maravilha, realmente. Ok? Eu vou ficar por aqui. Eu estou tendo até calafrios, eu não sei quando essa gripe vai me deixar, mas realmente eu vou mandar uma mensagem para Ishwara para saber, né, o que ele quer de mim a esse ponto, né? Porque eu fui arrumar meus ombros, né, e meu joelho, aí ele passou as minhas dores todas para o pescoço. Agora eu fui lá, resolvi o pescoço e agora ele me pegou com uma gripe. Eu vou querer saber, de repente ele quer que volte a ter problema de ombros e de joelho, né? Aí fica tudo kits como antes. Então, a gente se vê semana que vem, no mesmo canal do Vedanta, na esperança que eu esteja um pouco melhor também. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado a vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário
de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.